Olá! Agora que você já absorveu o conceito e a finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, já se deparou até mesmo com uma solicitação, ainda que hipotética, de um ex-empregado em busca de informação sobre seus dados, certamente ficará mais fácil entender a necessidade do RH se adequar à LGPD. Tenho a certeza de que o passo a passo de que vamos falar agora fará maior sentido para você. Vamos lá então? O nosso passo a passo será chamado de SOS, apenas como uma alusão à necessidade premente das empresas em nosso recorte do RH se adequar à LGPD. Os passos são meramente sugestivos e espero que possam servir de norte para você. Primeiro passo: olhe para cada uma das sub-áreas do RH. Recrutamento e seleção, admissão, desenvolvimento e treinamento, folha de pagamento, medicina e segurança do trabalho, relações sindicais e desligamento. Segundo passo: entenda quais dados pessoais e dados pessoais sensíveis dos candidatos, trabalhadores diretos e indiretos e também dos seus dependentes são coletados, tratados por cada uma dessas sub-áreas. Lembre-se que você precisará ainda entender quais dados estão em formato eletrônico e quais estão em formato físico, em papel. Terceiro passo: saiba fazer as perguntas corretas e encontrar as respostas em sua própria base de informação. Primeiro, quais dados pessoais e sensíveis são coletados na fase pré-contratual, na fase admissional, na execução do contrato de trabalho e ao término do contrato. Segundo, a coleta é necessária, adequada? O RH precisa efetivamente desse dado coletado? Terceiro, qual a finalidade da coleta desse dado? Quarto, quem acessa o dado? Quem são os profissionais autorizados a acessar esse dado? Quinto, o dado é compartilhado com terceiros? Se sim, como é feito esse compartilhamento? E sexto, qual o período de guarda do dado? Por quanto tempo o RH deverá armazenar o dado? Em resumo, você precisará necessariamente responder ao seguinte trinômio: qual o dado coletado? Por que esse dado é coletado? Qual a finalidade? E qual o ciclo de vida do dado? Quanto tempo tenho que mantê-lo em minha base? Mas não é só. Você ainda precisará seguir o quarto passo, talvez aí com o suporte do seu jurídico, para corretamente encontrar a hipótese legal que ampara o tratamento de cada um dos dados mapeados. Lembrando que, via de regra, os dados afetos à relação de trabalho são tratados ou para cumprimento de uma obrigação legal ou regulatória, para execução do próprio contrato de trabalho ou de procedimentos preliminares relacionados ao contrato, ou ainda para o exercício regular de direitos em processos judiciais, administrativos e até mesmo arbitrais. Pois bem, para facilitar os 4 passos, será vital estruturar todas as respostas que foram dadas, até mesmo para que a gente consiga cumprir as obrigações impostas pela LGPD. Para tanto, você poderá se valer até mesmo de uma simples planilha Excel. O importante será: primeiro, fazer o mapeamento, um raio-x, dos dados pessoais
e sensíveis que estão na base do RH, dos trabalhadores ativos e também dos inativos. Aqui a ideia é que você mapeie cada dado que é tratado pelo RH em cada etapa do contrato de trabalho, podendo, para facilitar, separar os dados dos trabalhadores diretos, dependentes e terceirizados. Inicie com o processo de recrutamento e seleção, inserindo em cada linha da planilha cada dado solicitado do candidato. Por exemplo, nome completo, endereço, telefone para contato, entre outros. Depois, os dados coletados para admissão do colaborador, CTPS, RG, RNE de trabalhador estrangeiro, CPF, PIS, filiação, sexo, raça, estado civil, local de nascimento, informações dos dependentes, se é PCD, filiação sindical, grau de instrução, entre outros imprescindíveis para o processo de contratação e cumprimento das obrigações legais. Podemos olhar para as próprias exigências contidas no e-social para facilitar o mapeamento. Ainda você precisará mapear os dados coletados que se referem à execução do próprio contrato de trabalho, por exemplo, a CNH, no caso de um colaborador que exercerá a função de motorista. Por fim, você deverá mapear os dados coletados no curso do contrato de trabalho, como, por exemplo, se há coleta de dados biométricos, dados de geolocalização, dados relativos à abertura de comunicado de acidente do trabalho, dados referentes ao monitoramento da saúde do trabalhador, entre outros. Lembre-se que o mesmo exercício deverá ser feito quanto aos trabalhadores indiretos. Aqui, você deverá mapear os dados que a real empregadora do terceirizado repassa ao RH para que seja possível monitorar e fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias pelo prestador de serviço. Feito o levantamento de todos os dados, a próxima pergunta a ser respondida e inserida na planilha é se o dado mapeado é sensível ou não. Na sequência, responder, fazendo o input na planilha, qual o tratamento conferido a cada um dos dados, a finalidade e se existe uma obrigação legal que justifique a coleta daquele dado. Exemplo, o CPF é um dado coletado na admissão para o cumprimento de uma obrigação legal, qual seja registro do trabalhador no e-social. Após, você precisará entender se o dado coletado é transferido ou compartilhado, interna ou externamente, incluindo essa informação também na planilha. Saber localizar aonde está armazenado e arquivado cada um dos dados será igualmente necessário e importante no processo de mapeamento. E por fim, você ainda precisará definir o ciclo de vida de cada um dos dados mapeados, em linha sempre com o período de guarda, como já visto, e o prazo prescricional. Todo o legado de dados pessoais e dados pessoais sensíveis que estão na base do RH foram devidamente mapeados. Agora, caberá ao TI garantir a segurança dos dados eletrônicos e digitais e ao próprio RH salvaguardar os dados físicos em papel. O SOS está concluído. Sob o prisma emergencial, é isso. Mas não se esqueça de que há outros caminhos a serem trilhados. A adequação à LGPD implicará ainda em revisitar processos, procedimentos e rotinas de RH, com foco na melhoria contínua da proteção de dados. Revisitar ainda o Código de Conduta e políticas internas, sobretudo a política de proteção de dados. Revisitar os contratos firmados com prestadores de serviço e fornecedores do RH.
educar os colaboradores para a cultura da proteção de dados, fortalecer treinamentos e comunicação. E, por fim, estabelecer os mecanismos de controle da proteção de dados. Por fim, na minha percepção, a regra de ouro do processo de adequação é: seja transparente e minimalista. Colete apenas os dados pessoais que sejam imprescindíveis, indispensáveis para cumprir as rotinas de RH. E não se esqueça de cientificar os trabalhadores, os titulares dos dados. Agradecemos a você que esteve conosco ao longo desses 13 episódios. Esperamos sinceramente que a jornada tenha sido rica e proveitosa. Deixo aqui o meu forte e caloroso abraço. Oxalá nos vermos em uma outra oportunidade.